e vou compartilhar aqui. Só sinalizem que está aparecendo, mas acho que sim. Vemos perfeitamente, professor. Muito bem. Então, esse tema é um tema desafiador como tema, não só o desafio que é conduzir uma interrupção da gravidez, como talvez tentar aí medidas que assegurem à mulher as melhores condições possíveis para que isso seja feito de forma correta, segura, e infelizmente não é a realidade nossa aqui no Rio de Janeiro, muito menos no Brasil como um todo. Semana passada nós falamos sobre a definição de abortamento, que pela OMS diz respeito ao peso do produto eliminado e a correspondência de 500 gramas, que é o limite de peso abaixo do qual nós dizemos ser um abortamento, a idade gestacional que corresponde, no geral, a esses 500 gramas são 20 semanas de gestação. Mas aqui já vem a primeira grande diferença, é que no aspecto médico-legal, o Código Penal, que classifica o abortamento entre os crimes contra a vida, subclasse dos crimes contra a pessoa, e afirma que, para ser considerado crime, é indispensável a intenção deliberada de eliminar o concepto ou a simples complacência do ato. E a grande diferença, como eu vinha dizendo, é que, nessa situação, peso e idade do concepto não importam. Então, uma interrupção deliberada numa gestação cujo produto tenha mais do que 500 gramas ou 20 semanas de gravidez é considerada um abortamento de acordo com a visão médico-legal dessa situação. No Brasil, as permissões legais para o aborto são: se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez resultar de estupro e o aborto for precedido do seu consentimento legal ou, quando incapaz, do seu representante. E desde 2012, fetos anencéfalos, por decisão do STF, no geral, passaram a ser interrompidos sem que se solicitasse uma autorização. No entanto, outras malformações múltiplas, mesmo que incompatíveis com a sobrevida do produto, no geral requerem uma autorização judicial, que geralmente é obtida. No entanto, não é como na situação dos anencéfalos, onde essas interrupções são feitas sem a necessidade de solicitar a autorização judicial. São poucos, então, os excludentes de ilicitude. E ficam já de pronto esses questionamentos. Será que essa legislação que proíbe no Brasil grande parte dos abortos de fato impede que eles aconteçam? Quais são as consequências do aborto provocado na clandestinidade? Esses dois diapositivos eu tomei emprestado de uma grande pesquisadora, estudiosa, militante pelos direitos da mulher, e se baseou nesse livro, Direito ao Aborto no Brasil. O aborto é mais seguro quanto mais precoce for a idade gestacional. Procedimentos no aborto tardio são mais complexos e maior o risco de complicações em gestações com idade gestacional avançadas. Levar a gravidez adiante aumenta o risco de complicações gestacionais e futuras.
maior risco de óbito materno entre as mulheres que tiveram aborto negado. 100 vezes maior que a mortalidade materna nos Estados Unidos. Esses são números desse livro. Na verdade, a apresentação da doutora Melânia, que é Direito ao Aborto no Brasil, mas o livro é esse, Gravidez Indesejada, um estudo americano bastante extenso sobre as consequências de ter ou não acesso ao aborto, que na sua versão brasileira teve o prefácio da doutora Débora Diniz, outra grande pesquisadora sobre o assunto. Vem com isso a terminologia de aborto inseguro. Aborto inseguro pode-se dizer que é onde o aborto legal, seguro, não é acessível. E essas mulheres, então, recorrem a procedimentos realizados por gente não qualificada ou num local que não apresenta as condições médicas mínimas, ou ambas as situações, seja o profissional ou o local inadequados. Essa manchete que eu peguei já há tempos, uma manchete de jornal de grande circulação, do jornal Globo, se não me engano, mais de 2 milhões de brasileiras já precisaram ser hospitalizadas por aborto inseguro. Numa estimativa da OMS, em 2013, 22 milhões de abortos inseguros realizados no mundo, ocasionando a morte de 47 mil mulheres. 5 milhões de mulheres passam a sofrer de disfunções físicas ou mentais como resultado das complicações decorrentes de um aborto inseguro. Não importam o uso de contraceptivos e a redução de gravidezes indesejadas. A previsão é de umas 33 milhões de usuárias de anticoncepcionais, quer dizer, usando métodos anticoncepcionais, fiquem anualmente grávidas acidentalmente. O abortamento, ser ou não legal, não produz nenhum efeito sobre a necessidade de praticá-lo, porém, afeta dramaticamente o acesso das mulheres a um procedimento em condições seguras. Todas essas afirmativas são da OMS de 2013. Essa manchete, num jornal de grande circulação de novembro de 2006, aponta que no Rio é a maior mortalidade materna no Sudeste. Aqui presente o professor Braga, que talvez nos dê números mais animadores hoje, atualizados após quase 20 anos. O aborto é a quarta causa de morte materna direta no Brasil, a quinta causa de morte materna dentre todas. 77 mortes maternas no ano de 2006 até 2015, possivelmente esse número subestimado. Quando se investigam óbitos de mulheres em idade fértil e ampliam definição e prazo, incluindo a menção de aborto, provavelmente esses números serão ainda maiores. Em 2023, estima-se que 56 mortes maternas decorrentes de aborto tenham acontecido. Nessa publicação relativamente recente dos Cadernos de Saúde Pública 2020, então, 770 óbitos maternos por aborto em 2006 e 2015, foi o diapositivo anterior, e o maior risco de óbito por aborto em mulheres pretas, indígenas, de baixa escolaridade, menos de 14, mais de 40 anos. Viver nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não ter companheiro também aumentou o risco, de acordo com essa pesquisa.
Nesse outro estudo, publicado em 2022, 35% das mortes maternas não computadas nos dados oficiais. Eis aqui um exemplo típico de um desfecho dramático. Essa paciente de 30 anos trabalhava como babá, estava grávida de 4 meses, mãe de 3 filhos, com 9, 7 e 2 anos, submetida a procedimento de aborto com talo de mamona inserido até o útero. Segundo o irmão, não era o seu primeiro aborto. Morreu um pouco depois do procedimento, com infecção generalizada, após 7 dias de internação. Endometrite bacteriana e abortamento estão entre as causas citadas no laudo de morte. Eis aqui dados de 2022 relacionados ao aborto. Secretaria de Estado de Saúde, 2022. Percebam que a mortalidade materna antes e depois da legalização do aborto nesses países. Então, no Uruguai, nós temos o início da política de redução de danos e a legalização do aborto e uma curva decrescente de mortalidade materna. Na Romênia, desde 1989, quando a interrupção foi legalizada, uma queda importante na mortalidade materna e aqui em tracejado as mortes maternas relacionadas aos abortos. Isso me faz lembrar, e essa obra de arte que eu tenho na minha sala de casa, de um coletivo argentino, que mostra emblematicamente aqui a riqueza sendo uma escada trazendo do hemisfério sul, comunicando com o hemisfério norte, o acúmulo do dinheiro sendo feito aí no hemisfério norte. E quando nós vemos os países onde o aborto é criminalizado em comparação àqueles onde o procedimento é descriminalizado, nós vemos com grande diferença o hemisfério norte do sul. Essa pesquisa mostra as gravidezes indesejadas e aborto de acordo com renda, a região e o fato de ser legalizado ou não legalizado. Vejam que nos locais onde não há restrição ao aborto, nós temos muito pequeno percentual de abortos inseguros. E, obviamente, isso aumenta à medida que as restrições aumentam também. Após a legalização na França do aborto, a evolução das taxas de aborto, e esse gráfico é França e Itália, França em rosa e Itália em amarelo, diminuiu. Quer dizer, alguns argumentam que, uma vez legal, aumentarão os casos de interrupção. Na verdade, essas interrupções serão feitas de forma segura e essas mulheres receberão, no mesmo ato, orientações com relação à contracepção para que não engravidem de forma indesejada no futuro. O aborto está previsto no Brasil quando a gravidez decorre de estupro, de violência sexual. E há que se esclarecer a vocês, jovens médicos que estão na linha de frente do atendimento, que já de alguns anos não é necessário boletim de ocorrência ou autorização judicial para a realização do aborto legal
em caso de violência sexual. Alguns poderão argumentar objeção de consciência. Objeção de consciência é quando esse profissional, quando não deseja ou se sente agredido naquele procedimento, cabe a ele argumentar essa objeção de consciência. No entanto, na ausência de outro médico, em caso de urgência, não caberá a ele ter essa opção de objeção de consciência. Na grande parte dos serviços, haverá outros colegas capazes de dar andamento à interrupção da gravidez. Eis aqui uma estimativa da taxa de abortos por 1.000 mulheres distribuídas nas regiões geográficas aqui do Brasil. Então, nós temos Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, números que não são tão diferentes, mas nesse levantamento, que é de 2017, foi a região Norte aquela que apresentou a maior taxa de abortos. E por mais controversos que sejam esses levantamentos, ainda mais esses de imprensa leiga, como, por exemplo, esse aqui em questão, que aponta que o SUS teria feito mais de 80.000 procedimentos após abortos mal-sucedidos e apenas 1.024 interrupções de gravidez previstas em lei no primeiro semestre de 2020. Mesmo que esses números estejam bastante imprecisos, é pouco provável que nós tenhamos, que se consiga justificar, no caso, 80 vezes mais complicações do que procedimentos realizados. A Academia Nacional de Medicina, que todos vocês já me ouviram falar dela, em 2016 fez um primeiro simpósio para discutir o aborto legal. A Academia Nacional de Medicina é a instituição médica mais antiga aqui do Brasil e reuniu nesse simpósio pessoas da mais alta capacidade e representatividade científica e na sociedade. Um pouco depois, eu, já membro da academia, fui convidado para, no Supremo Tribunal Federal, representá-la numa audiência pública que ali foi realizada em agosto de 2018, onde os representantes das principais entidades médicas do Brasil foram ouvidos acerca da descriminalização do aborto. Eis alguns argumentos, a meu ver, merecedores de repetição aqui nessa sessão de vocês. Doutora Débora Diniz, representando o Instituto de Bioética, argumentou apresentando os dados dessa pesquisa nacional do aborto. 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos já fez um aborto. Mulheres de todas as classes, regiões e cores fazem aborto, mas as negras e indígenas, nordestinas e nortistas e jovens estão mais vulneráveis a realizá-lo sob os graves efeitos do aborto inseguro. A seriedade e magnitude dessa pesquisa conferiram o prêmio Fred Soper à excelência em literatura sobre saúde da Organização Pan-Americana de Saúde. O ministro Temporão, também representando a Academia Nacional de Medicina comigo, argumentou que em nenhum outro tema de saúde se considera que o fato de uma necessidade ser evitável signifique que deva ser negada. A medicina dispõe de medicamentos e técnicas para garantir abortos seguros.
Eu argumentei que o aborto precisa ser compreendido como uma questão de saúde pública, especialmente pelos riscos que provoca às mulheres e, por consequência, também ao sistema de saúde. No Brasil, é uma das principais causas de mortalidade materna, ainda que plenamente evitável. E o SUS, se não são esses exatamente os números, giram em torno disso, por volta de 200 mil curetagens pós-aborto por ano, que tem grande impacto no orçamento público de saúde. Mulheres que abortam muitas vezes não chegam aos hospitais ou não falam a verdade para os médicos porque têm medo, com razão, do grave risco de violação do sigilo médico. Apenas ao considerar o aborto uma questão de saúde pública será possível cuidar de necessidades não satisfeitas das mulheres, diminuir os riscos de saúde e vida causados por abortos inseguros, otimizar a gestão de recursos do sistema público de saúde e diminuir o número de abortos. Um pouco após a audiência pública, a doutora Débora Diniz dá esse depoimento ao jornal Globo. Não há como o STF ignorar o que foi apresentado. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Eis uma manchete do mesmo jornal Globo no ano de 2019, 6 de agosto de 2019. Desde então, da audiência pública, ao menos 19 projetos de lei foram protocolados, com o objetivo de restringir mais ou dificultar o acesso ao aborto, mesmo quando ele já está previsto em lei, em caso de estupro, feto anencéfalo e risco de vida para a mulher. Além disso, 365 dias depois da segunda parte da audiência, ainda não há data para que o assunto volte à corte. Destes 19 projetos de leis, 16 foram apresentados em 2019 e 2 arquivados. Além dos novos, há outros 28, incluindo a PEC 29, conhecida como PEC da Vida, que foram desarquivados no início de 2019. Ao todo, há ao menos 45 projetos no Congresso que buscam restringir direto ou indiretamente o aborto. O levantamento é de uma campanha nem presa nem morta, formada por grupos, organizações e ativistas pelos direitos das mulheres. Isso foi publicado no jornal Globo em 6 de agosto de 2019. O Diário Oficial da União, em agosto de 2020, publica uma portaria que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do SUS. E essa nova portaria, citando o Código Penal, obriga os médicos a comunicarem o estupro à polícia. Ao que Senado e Câmara, então, imediatamente apresentaram propostas para derrubar essa portaria do Ministério da Saúde sobre o aborto. Nós estamos aqui em setembro de 2020. Um debate promovido pela Frente Parlamentar, com participação popular feminista e antirracista, debateu largamente o assunto. E esse seminário propôs a derrubada da portaria que criava limitantes à realização do aborto legal. Essa portaria é, então, questionada no Supremo Tribunal Federal e, finalmente, o Ministério da Saúde atualiza novamente a portaria, publicando no Diário Oficial da União, em setembro de 2020, e desobrigando
aquela informação, tirando do médico o ônus de informar a polícia. A Organização Mundial de Saúde, entre as boas práticas obstétricas, discorre sobre como deve ser feito o aborto seguro. A Academia Nacional de Medicina, no passado, no dia 15 de junho, faz um segundo seminário sobre aborto legal, onde não apenas alguns participantes do primeiro voltam a falar, defendendo seus pontos de vista, como novos conferencistas, aqui presente o professor Braga, que ali esteve, falando qual era o desafio desse planejamento reprodutivo e o acesso ao abortamento previsto em lei no estado do Rio de Janeiro. Essa pesquisa nacional do aborto teve aí uma segunda divulgação em 2021, e aqui nós temos que 10% das mulheres em 2021 disseram ter feito ao menos um aborto na vida, e esse número era maior em 2010. Estimamos que aproximadamente 1 em cada 7 mulheres, 15%, teve um aborto aos 40 anos. A ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, fez questão de dar o seu voto online em setembro de 2023, votando pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Esse julgamento ainda está suspenso e sem grande perspectiva para que a discussão seja retomada. Eis aqui um trecho do voto da ministra aposentada Rosa Weber. A justiça social reprodutiva, fundada nos pilares de políticas públicas de saúde preventivas na gravidez indesejada, revela-se como desejo institucional mais eficaz na proteção do feto e da vida da mulher comparativamente à criminalização. O Supremo Tribunal suspende a resolução do CFM que dificulta o aborto em gestação decorrente de estupro. Isso é uma coisa recentíssima desse ano, porque passou-se a restringir, prevendo pena de homicídio simples para as interrupções em gestações que ultrapassassem 22 semanas. Volto aqui a enfatizar que, do ponto de vista médico-legal, não há uma limitação em idade gestacional para ser considerado aborto. Existe um outro grande questionamento: quando seria a viabilidade do feto? E alguns tentam sustentar que a partir de 22 semanas haveria aí uma autonomia desse produto, e a tentativa de limitar o procedimento após 22 semanas seria proteger a vida do nascituro. Essa discussão é uma discussão difícil de se ter, que é o nascimento na periviabilidade. Nós temos aí uma faixa que vai de 22 a 26 semanas de gestação, onde, por certo, cada semana aumenta as chances de sobrevida, no entanto, com grandes sequelas ainda em níveis muito altos. Isso está no nosso livro de obstetrícia, o percentual de sobrevida e a sobrevida sem morbidade grave em prematuros. Se com 23 semanas nós temos apenas 0,7% de sobrevida, com 26 semanas isso sobe para 75%, no entanto, com 50% de morbidade grave.
a OMS publica guidelines para que se tenha uma adequada assistência às mulheres que desejam interromper a gravidez, obviamente levando em consideração a idade gestacional para essa interrupção. As interrupções depois de 20 semanas, 22 semanas, no geral, são precedidas de uma injeção de cloreto de potássio no coração fetal, que se chamava feticídio e agora passou a se chamar indução de assistolia. Quer dizer, uma terminologia talvez menos chamativa para o mesmo procedimento. Eis aqui uma tendência do feticídio antes da interrupção da gravidez, na Inglaterra e em Wales, entre 2012 e 2020. O feticídio prévio ao procedimento parece diminuir o tempo da indução até a eliminação do produto. Supostamente é uma boa prática obstétrica e tem se discutido aí quais seriam os limites da sua realização. Eis aqui um outro trabalho que fala que as interrupções de gravidezes entre 20 semanas e 24 semanas sem feticídio houve uma sobrevida desses fetos de apenas 32 minutos em média. Quando, nesse ano, se discutiu muito esse limite da viabilidade e a restrição que se tentou fazer ao procedimento da indução de assistolia, eu dei uma entrevista justamente trazendo aqui a discussão esse limite de viabilidade e em que o feticídio pode facilitar a indução do aborto. As restrições ao aborto são um risco para as mulheres, e na Argentina, da mesma forma, de acordo com ONGs argentinas, a Argentina legalizou recentemente o aborto, se colocando na vanguarda dos direitos sociais na América Latina. A Colômbia descriminalizou o aborto até a 24ª semana de gestação. O México, da mesma forma, também anunciou a descriminalização do aborto, mostrando que existe uma tendência, mesmo que se respeite uma idade gestacional limite, para que se descriminalize o procedimento, certamente até essa idade gestacional. Chama atenção aqui a todos nós. Março de 2024, o aborto passa a ser um direito constitucional na França. Eis aqui o anúncio dessa decisão e a manifestação do povo que aguardava ansiosamente esse anúncio. Eu costumo dizer que essa minha fala não é uma fala incentivando, muito pelo contrário. Eu acho que a decisão de abortar é uma decisão suficientemente difícil para que não caiba ao Estado fazê-lo pela paciente. Essa paciente informada deve ter acesso à interrupção. E se ela for contra, ela não é obrigada
a abortar. Isso é uma escolha pessoal e cabe a cada mulher decidir. Então, ficam aqui as minhas considerações sobre um assunto difícil, mas que certamente o enfoque atual aqui no nosso país ainda deixa muito a desejar. Então, eu vou interromper o compartilhamento para que vocês possam fazer alguma pergunta. Professor, Parabéns. só para complementar, acho que é um tema importantíssimo da especialidade, né? Pensar que é uma situação aí que aflige ah, um número imenso de mulheres no nosso Brasil. A gente não tem, sim, dados precisos, né? Mas algumas pesquisas mostram que até 80% das gravidezes elas não são planejadas. Imaginar que um quantitativo delas elas podem ser indesejadas e que, diante da legislação que nós temos hoje, é uma legislação que coloca essas mulheres em risco caso elas desejem interromper essa gestação. Eu queria, de forma muito sistemática, professor, assim, ah, acho que concordar com o senhor que é uma situação péssima. O aborto é uma situação péssima. E todos os esforços que nós pudermos fazer para diminuir essa condição, eles deveriam ser feitos. E aí eu queria sistematizar. Por exemplo, qual é o cuidado pré-concepcional que nós temos nas mulheres em idade fértil que desejam engravidar, no sentido de usar ácido fólico 1 a 3 meses antes da gestação, de modo a não ter anomalias do fechamento do tubo neural, dentre as quais a mais grave delas, que é a anencefalia, que antecipam um direito de interrupção da gravidez. Pequena. Numa sociedade que também não oferta esses cuidados pré-concepcionais, muitas mulheres com condições clínicas graves, e nós temos visto isso cada vez mais, uma vez que as mulheres estão postergando a idade para a concepção, elas já engravidam cardiopatas, com doenças endocrinometabólicas, que podem colocar em risco a própria gestação. Então, se elas tivessem acesso a um planejamento reprodutivo, elas não teriam muitas das vezes que recorrer ao aborto pelo risco de vida. Uma outra situação inimaginável é mulheres que ainda sofrem violência sexual. Minha esposa, professor, ela conta, uma vez falando, né? Ela trabalha no centro da cidade do Rio de Janeiro e nós moramos na Tijuca, próximo a uma estação de metrô. E ela vai e volta todos os dias de Uber, ainda que o metrô seja na frente do trabalho dela e tem um metrô quase que na frente da nossa casa. E ela demora um tempo porque o trânsito está ruim. Eu falo, não, por que você não vem de metrô? Eu tenho medo de sofrer uma violência sexual. Eu falo, violência sexual, eles assim, todo dia eu tenho medo de sofrer violência. Ao sair de casa, eu tenho medo disso. E isso é um medo que as mulheres têm. Eu nunca pensei, professor, de sofrer uma violência sexual. Não está na minha agenda de medo. A gente tem medo de ser assaltado, mas de violência sexual, isso não está na nossa agenda de medos de nós homens, mas nas nossas mulheres está nessa agenda. E numa sociedade que violenta e estupra suas mulheres, é fundamental a gente entender que elas deveriam ter uma porta de acesso rápida para que, sendo vítimas desse crime bárbaro, que elas pudessem ter acesso às profilaxias para minimizar os danos, dentre as quais a contracepção de emergência. E quando isso não acontece, lá na frente, alguma dessas violências vão resultar em aborto. Então, não nos deveria chamar a atenção porque tantas mulheres precisam ter acesso ao aborto, que nós não oferecemos planejamento reprodutivo, nós não oferecemos uma sociedade não violenta ou que seja capaz de atuar diante das violências. Fato é que quando esse tecido social é frágil, as mulheres precisam ter acesso ao aborto legal, o que é um problema só para as mulheres que são pobres, porque para as mulheres que têm dinheiro, elas conseguem, sistematicamente, elas vão em clínicas, os colegas fazem a amniocentese, fazem a indução da cardia fetal e eles internam, dão um laudo de ultrassom dizendo que não tem mais atividade, elas vão para as maternidades e fazem os abortamentos. Então, essa é uma questão importante. Por outro lado, quando a gente analisa o direito comparado,
E a gente cita, por exemplo, a legislação de França e de Argentina, que é uma legislação considerada avançada. Essas duas legislações, elas permitem o aborto eletivo, ou seja, pelo desejo da mulher, por qualquer condição, até 12 semanas. Desculpe, até 14 semanas. Nos Estados Unidos, ainda que a legislação do Roe versus Wade ela modifica, nos estados que seguem permitindo o abortamento, são 13 estados, eles permitem o abortamento até 24, 26 semanas de gestação. E no Brasil, a legislação ela não coloca uma cronologia para abortamento, o que nos deixa numa situação de vulnerabilidade, porque nós podemos ter uma gestante com uma idade gestacional, e aí estou tirando da periviabilidade, estou colocando na viabilidade plena, absoluta, consumada de qualquer boa UTI neonatal que eventualmente tenha direito no ordenamento jurídico atual à interrupção da gestação. Então, o tema ele precisa de fato ser revisitado, o tema ele precisa ser revisitado. Um outro ponto importante é qual o foro para revisitar esse tema. Essa é uma das chamadas pautas de costume. E hoje nós vemos que nós temos um sistema judiciário brasileiro muito hipertrofiado. E me parece que o ordenamento jurídico brasileiro ele seja uma competência das câmaras legislativas, a quem cabe fazer as leis. E num judiciário hipertrofiado, muitas das questões, em especial aquelas ligadas à pauta de costume, eu dou alguns exemplos. Posse de drogas, dou o exemplo do abortamento, eles deixam de ser discutidos nas câmaras legislativas e são discutidos nas câmaras de justiça, no Supremo Tribunal Federal. Foi isso que aconteceu na Argentina. Na França, não. Na França, o Congresso faz essa percepção, mas na América Latina, em geral, esse ordenamento jurídico ele tem se modificado à custa de decisões das câmaras superiores do sistema judiciário, o que está longe de pacificar o problema, está longe de pacificar o problema. Então, é um tema complexo, é um tema que precisa de uma atenção sem dúvida, precisa de uma modernização da legislação sem dúvida. Hoje, uma legislação que é considerada restritiva em um aspecto, ela pode ser considerada, ainda mais quando eu faço uma análise de legislação comparada, muito permissiva em outro. Argentina e França até 14 semanas, Estados Unidos, os estados que ainda permitem até 24, 26 semanas, no Brasil até 39, 40 semanas de gestação, porque não há um limite superior desse termo. São situações muito dramáticas e só quem vive essa situação no dia a dia, eu tenho essa experiência, eu dirigi a maternidade Maria Amélia durante 3 anos, e é a maternidade Maria Amélia, onde os nossos pós-graduandos estão rodando, o maior serviço de interrupção prevista em lei do Estado do Rio de Janeiro. E eles veem ali histórias, tragédias, vidas destroçadas à conta, em especial de violência sexual. Então, uma palavra de conforto, de consolo para essas pacientes, ela é fundamental e assim me chama muito a atenção ainda termos questões ligadas à objeção de consciência diante de histórias tão dramáticas, tão profundamente marcadas nessas mulheres. Respeito, que é um direito constitucional, mas o senhor bem disse que isso não servirá de desculpa para que essa mulher seja jogada de um lado para o outro em busca de assistência. Não é o que acontece na Maria Amélia. Hoje nós temos todos os plantões, em todos os turnos, que atendem mulheres em situação de demanda de aborto prevista em lei. E oxalá isso estivesse presente em outros cenários. Digo para o senhor, por exemplo, no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, não se faz aborto previsto em lei em nenhum plantão, em nenhum plantão. Numa maternidade, num serviço universitário, público federal, ligado ao MEC, agora é IBSEP, todos os plantonistas se negam a fazer o procedimento. Há algum problema nessa concepção desses colegas e atividades de sensibilização como a que o senhor está propondo são oportunas para que mais obstetras se formem e possam aí ser tocados por esse grave problema que acomete a vida das mulheres mais pobres e vulneráveis. Obrigado, Antônio. Excelentes as tuas observações. Eu enfatizo aqui algumas delas. Eu também concordo
que devesse haver um limite para as interrupções. Mas penso que, se permitidas fossem e se as mulheres tivessem acesso às interrupções com mais facilidade, talvez a idade gestacional não chegasse tão longe, porque hoje nós vemos que mais de 23, 24 semanas são aquelas, geralmente, meninas, adolescentes, que escondem, porque também sabem que não haverá nenhuma solução, e quando o útero começa a ficar muito evidente, aí a situação é falada em família, e aí começam a tentar tomar providências. São casos, a meu ver, bem menos frequentes. Eu acho que, se resolvêssemos, de fato, até as 12 semanas, que é o que essa audiência propunha, discorrer sobre as interrupções até 12 semanas de gestação. Infelizmente, o tema não andou. É um tema que envolve crenças religiosas, é um tema que envolve eu acho que ele esbarra muito na religiosidade de cada indivíduo, e talvez por conta disso haja tanto envolvimento aí político, no sentido de tentar fazer proibir ou manter proibido o que já é. Eu queria, assim, saber de você, que já uma vez você comentou comigo que, num levantamento do CREMERGE, que, quando a gente diz que, não, que a maioria dos médicos é favorável, e você disse que não é bem assim, né? Você disse que a maioria é não favorável às interrupções. Fala um pouquinho mais sobre esses números. Já não é de agora esse levantamento, mas na ocasião você me lembra você ter comentado. Sim, professor. É importante a gente entender, quando a gente fala os médicos, né, quem são essa categoria de médico, né? Ainda nós temos aí um grupo de classe média alta, agora com um pouco mais de mulheres, mas os médicos mais velhos, majoritariamente homens, brancos, e há um resquício de comportamento muito conservador na classe médica, e isso certamente faz com que uma parte importante dos médicos ele seja contra a descriminalização do aborto. Era Então, mais que metade na ocasião, Antônio? não, ainda hoje, professor, certamente muito Ainda mais hoje. que isso. O problema é que as perguntas, professor, elas são feitas de forma equivocada. Como são feitas as perguntas? Você é a favor do aborto? Mas me perguntar, não, eu sou contra o aborto. Eu não quero que nenhuma mulher precise abortar. A pergunta não é essa, se eu sou a favor ou contra o aborto. A pergunta é: numa mulher que engravidou numa condição absolutamente excepcional, que não tem a mínima condição de manter aquela gestação, se a interrupção precoce dessa gravidez não traria benefício biopsicossocial para essa mulher, a ponto de poder ser oferecida como um cuidado em saúde. Se a pergunta for feita desse jeito, e jamais ela vai ser, porque a pergunta ela já é trabalhada para ter um tipo de resposta, né? Então, quando a pergunta é: você é a favor do aborto? Tanto os médicos quanto a população brasileira, mais de 80% da população brasileira diz que é contra o aborto. Agora, quando a pergunta é feita da seguinte forma: você é a favor que mulheres que abortem por critérios não previstos na legislação seja presa? Mais da metade do povo brasileiro acha que essas mulheres não deveriam ser presas. Então, é interessante essa incongruência, que mostra que nós temos que trabalhar melhor os temas. Eu não tenho muita expectativa de mudar a opinião de um médico com mais de 40 anos de idade. Acho que ele tem as crenças dele, dificilmente vai mudar. A minha grande expectativa é nessa nova geração de especialistas que trabalha no seu serviço, eventualmente está voltando para os seus países, que podem ter legislações semelhantes às nossas, e que a gente possa sensibilizar cada vez mais pessoas para ofertar o cuidado humanizado às mulheres em situação de abortamento. Professor, no início da minha vida profissional, mulheres em abortamento espontâneo,
em que eram coagidas. Ó, você fez alguma coisa, você usou alguma coisa, e eventualmente mulheres que tinham feito um aborto ilegal, em muitos cenários, eram submetidas a esvaziamentos uterinos sem anestesia, a fim de gerar uma marca que pudesse dizer não faça mais isso, como se fosse um castigo imposto a essas mulheres. Isso não é mito, isso é fato. Então, isso mostra aí um capítulo trágico da história da especialidade no nosso país, e que, se não está mais nesse jeito, muitas das vezes o que as pessoas falam assim, não faço, tenho objeção de consciência. Não fazer numa mulher que está numa idade gestacional limite para uma condição mais confortável para fazer isso, é uma violência. Então, é fundamental que as pessoas possam se sensibilizar em relação a esse tema, porque ainda é, hoje, o aborto uma causa importante de morte materna, obstétrica direta no país. Muito obrigado, Antônio. Dos nossos alunos, alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Bom, então, tenho certeza que foi uma discussão ótima. Os que não puderam estar presentes depois terão acesso à gravação. Queria agradecer a você, Antônio, ter nos prestigiado e feito essas considerações. Semana que vem teremos uma fala sua, não é? E assim daremos andamento. Já estamos aí montando a programação até o final do ano com assuntos da maior relevância. Então, uma boa semana para todos, uma boa noite e, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Antônio.